E hoje nós queremos refletir a respeito de uma batalha, e que você não precisa estar apenas na batalha, você precisa colher a vitória. E qual é a vitória? Sobre os vícios. Os dias que nós estamos vivendo, e que não são dias muito bons, muitos vícios, eles são aceitos de maneira natural pela sociedade. O problema aqui não é a aceitação dos vícios. O problema é aquilo que este vício vai fazer na sua vida a curto, médio e longo prazo. E no final o sofrimento recairá sobre você. Então uma das revisões que nós precisamos ter, quais as coisas que andam me dominando. Jesus disse que foi para a liberdade que Ele nos libertou. São Paulo vai dizer que uma vez que nós somos livres, nós não podemos nos deixar escravizar de novo. Todos nós, pelo menos deveria ser assim, andamos de maneira correta para não sermos algemados, para não sermos presos, para não ficarmos na cadeia. Pelo menos a maioria da população não quer ir para lá. Esta prisão física, ela é menos limitante que uma prisão emocional. Uma pessoa que está presa por dentro, ela se sente mais presa e mais infeliz, talvez alguém que esteja trancafiado lá dentro. Porque a liberdade e a prisão, ela não começa no físico, ela começa dentro de nós. Quando alguma coisa está dominando você, prendendo você, você começa a perder a alegria, você começa a perder a vontade de viver, de sonhar, de realizar. O que anda nos dominando? A palavra diz, em 1 Coríntios 6, 12 a 13... todas as coisas me são permitidas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu não devo tudo. Tudo me é lícito, mas não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Deus destruirá tanto um como o outro. O corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Infelizmente hoje, quando se fala de corpo, na cabeça de muita gente, tem um instrumento de sensualidade. Há uma frase que roda assim, ó: tudo que é bonito é para si? É. E a beleza, se você não sabe, não é no mostrar. A beleza está no insinuar. É você insinuar sem mostrar. É isso que nós chamamos hoje, que está uma época um pouco raro, mas tem muitas ainda, o que nós chamamos das mulheres elegantes. O que é uma mulher elegante? Uma mulher fina. É uma mulher que insinua, ela usa roupas que realçam o contorno do seu corpo, mas ela não precisa ter a baixaria do mostrar. Então, ela mostra sem mostrar. Ela é atraente, que é diferente da mulher sedutora, que é a mulher que está usando o corpo para mostrar talvez o que esteja vazio por dentro. O corpo, seja ele qual for, ele nunca é destinado à imoralidade. E quando eu falo imoralidade, eu não estou falando ao amor matrimonial, ao namoro sério, ao noivado, não. Estou falando à promiscuidade. Deus nunca aprovou e nunca abençoará uma pessoa que escolhe uma vida promíscua. A pessoa está sozinha da graça de Deus. É um dos elementos que afastam o Senhor do corpo. Porque a palavra diz que o nosso corpo não é para a imoralidade. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o nosso corpo. E se o corpo fosse ruim, Jesus não teria tido um corpo. O que nós celebramos no Natal? O mistério da encarnação. Deus permanecendo Deus, se torna homem, Emanuel. E o corpo é tão sagrado que foi o corpo de Cristo que foi pregado na cruz para a nossa salvação. A missa que nós participamos, você recebe a comunhão escutando o quê? O corpo de Cristo. Então o Senhor é para o nosso corpo e o nosso corpo é para o Senhor. Eu não vou dizer o nome do artista, senão cabe processo e resposta. E esse vídeo vai para o YouTube. Mas um artista, numa entrevista, a mulher perguntou para ele: mas você é muito bem malhado, você é muito bem desenhado, você é um objeto de desejo. E o cara respondeu sem meias palavras: o meu corpo é uma máquina de fazer sexo. E o povo aplaudiu e deu uma audiência danada. Quer dizer, acho que quem aplaudiu gostaria também de ter um corpo de fazer sexo, mas está bem decaído, né? Mas a verdade é que a mídia, ela passa esse protótipo de corpo destinado ao prazer, e para que isso aconteça, o que nós vamos atraindo para nós? Vícios. Pessoas viciadas em tantas e tantas coisas. Quando eu era pároco aqui, na paróquia de Aparecida,
eu atendi a mãe que trouxe o seu filho trabalha, acho que trabalha ainda em Divinópolis, o cara ganhava 1,5 salários, e ele era endividado. Todo o dinheiro que ele ganhava, e quando eu falo todo, é o desse mês e metade do outro mês. Ele gastava 2 salários por mês, ele ganhava 1,5. Então sempre ele puxava meio, encalacrado em todas as áreas. Aí você pode estar pensando, mas o cara está gastando esse dinheiro todo com o quê? Todo o dinheiro dele, ele gastava com suplemento de academia. Ele bebia o whey protein como se fosse Todd. 6 vezes por dia, era pílula para tudo que é. E a mãe falava, padre, coloca na cabeça do meu filho, ele está vivendo só para isso. E eu não falei muito, porque eu vi na cara do rapaz, que ele estava doido para acabar a orientação, para passar no mercado ali para comprar um BCA. Aí eu falei menos, para poupar o tempo dele e o meu. Ou seja, um rapaz que podia ter tudo para ter uma vida equilibrada. Não tem problema, quer fazer suplementação, que faça. Agora, nesse caso, você nota que já não é mais um prazer, já não é mais uma alegria, já não é mais uma busca da saúde. Ele não vê, mas ele foi dominado pela busca do corpo ideal. Ele está dominado por aquilo que ele está fazendo. E ele então não tem mais nada e ele está fissurado só naquilo. Isso é um vício. Qual a diferença do vício e de um hábito? A consequência. A consequência de um hábito sempre é positiva. A consequência de um vício sempre é negativa. Mas como que nós fazemos para acordar para os vícios? Uma revisão diária. Antes de deitar, uma revisão do dia. Onde que eu estou sendo dominado? Eu citei o rapaz ali, mas nós temos vários vícios, entre eles os mais aceitos e perigosos. 7 vícios mais comuns e perigosos. Bebida alcoólica. Tem gente que sabe beber. Tem gente que sabe beber. Chega no, me arruma aí uma caipirinha. Bebeu a caipirinha? Pronto. Me arruma aí uma batidinha. Tomou uma batida? Pronto. Vou tomar uma cerveja. Tomou uma latinha? Vou mais uma aí. Tá bom. Tem gente que sabe beber. Tem gente que não sabe beber. Ela sabe começar. E nem Deus sabe como que vai terminar. Esta pessoa, ela tem que falar para ela mesma. A bebida, para mim, é uma fraqueza. Eu não tenho controle no copo. Se eu perco o controle no copo, este copo me domina. Então eu tenho que dizer a ele, não. Simples assim. Mas o problema da maioria das pessoas que tem vício, elas não aceitam que tem vício. Quando você diz para ela, você está bebendo demais, você está viciado no cigarro, você está viciado no álcool. O que a pessoa responde? Que é isso, cara? Hora que eu quiser eu paro. O dia que eu quiser eu não bebo mais. É a desculpa maior que a pessoa que tem um vício dá. Ao invés dela aceitar que ela tem um vício, ela nega, colocando que ela tem domínio sobre o vício. Só que lá dentro dela, ela sabe muito bem que quem tem domínio sobre ela é o vício. Que se ela tivesse domínio sobre o vício, o que nós não temos, por isso, vício, ela domaria 1, 2, ela pararia. Só que ela começa e ela não consegue parar. Bebida alcoólica, cigarro. Todo mundo sabe o mal que o cigarro faz, mas tem gente, uns estão na luta contra, outros não querem mesmo, né? Outro vício hoje que destrói muitas famílias, casamentos, a internet. Internet é uma bênção, mas nos Estados Unidos já existe clínica de internação para viciados em internet. Vício de celular e smartphone, chamado nomofobia. A pessoa tem que ficar mexendo no celular o tempo todo. E fizeram um teste. Aí já não é acho. Eu estou mostrando para você argumento científico. Fizeram um teste na Universidade de Ohio, norte-americanas, com pessoas viciadas em droga, cigarro, bebida alcoólica, internet, pornografia. Anotei aqui. Jogos de azar e remédio. Tem gente que é viciada em remédio. E colocou na cabeça dessas pessoas eletrodo. E ela foi vendo figuras. Então passava figuras de animais, figuras de paisagem, figuras de parques de diversão, aqueles brinquedos. E passava o que a pessoa tinha um vício. Então o cara estava assistindo lá. O cara é viciado em beber. Ele está vendo lá. Aí numa hora aparece uma garrafa gelada. Aparece uma pessoa bebendo e fazendo assim, ó. O cara até salivava. O cientista viu qual a área do cérebro que foi ativada. Olha que interessante isso. Não estou falando de religião. Estou falando de prova científica. Tá. Catalogaram. A pessoa que sentiu a sede pelo álcool, colocaram lá uma pessoa que estava em abstinência de droga. A pessoa estava numa clínica de recuperação. E mostrou para ela alguém usando. A área que foi ativada é a mesma área do alcoólatra, vício. Pegaram uma pessoa viciada em jogo de azar. Perdeu o salário, perdeu o carro,
perdeu a casa. Não sei se você sabe, a nossa região tem muito isso. Mas grandes capitais, e principalmente México, Estados Unidos, onde se tem muito jogo valendo muito dinheiro, a pessoa perde numa noite uma BMW. Ela perde numa noite um terreno. Perde na carta. Mostrou para ela o jogo, mostrou para ela a carta, a mesma área do cérebro foi ativada. Agora preste atenção. Pegaram alguns jovens que não conseguiam ficar sem o celular. Saíam de casa e tinham que voltar. Quem que está com o celular? Tiraram o celular do rapaz. Hora que tirou o celular, qual foi a área que foi ativada pedindo o celular? A mesma área do vício da cocaína, do álcool, do tabaco e do jogo. Ou seja, o que a ciência descobriu? Que há na nossa mente uma área que, se você não vigiar, ela vai se apegar a algo como vício. Então, quando a pessoa diz assim, eu não sou viciado em celular, eu não sou viciado em internet, eu não sou viciado em remédio, prove para você se é ou não, ficando sem aquilo e sem sentir falta por 3 dias. Aí é um sinal, é uma consolidação de não vício. Tem gente só em pensar da bateria do celular acabar, a pessoa se sente mal. Tem gente que vai embora porque a bateria está descarregando. E a ciência provou que as pessoas estão viciadas em celular, smartphone, internet. Qual que é a prova? A área que foi ativada é a mesma área que alguém que é viciado na cocaína tem ativação cerebral. Então não temos como negar uma prova científica, onde os neurocientistas provaram, se você não se vigiar, aquilo que seria para agregar valor a você, aquilo começa a dominar você. Vício vem do latim vitium, que significa falha, defeito. Então a pessoa que tem um vício, ela tem uma falha, um defeito. Por que as pessoas se viciam? Então vamos atacar a raiz do problema. O problema para os neurocientistas não é o vício em si. O celular não. Se não fosse o celular, ia ser álcool. Mas eu não bebo, então você ia fumar. Mas eu não fumo, então você ia jogar valendo dinheiro. Mas eu não jogo, então você ia tomar remédio, a reviria. Mas eu não tomo remédio, então você ia para a internet. Não você ia para o celular. Aquela área, ela vai segurar algo. Preste atenção, por que as pessoas se viciam? São 6 dicas principais. Primeiro, desequilíbrio emocional. A pessoa que tem um desequilíbrio nas suas emoções, ela é mais facilmente atraída ao vício. Necessidade de ser aceito. Quando é que os adolescentes começam a beber? Eles começam a beber quando eles começam a sair de turma. Aí na turma tem alguém que já bebe, aí todo mundo começa a beber, o cara tem 2 opções. Ou arrumar uma turma que não bebe, ou ficar em casa solitário, ou para ser aceito e ter uma turminha. Então ele vai ficar pelo menos com um copo na mão para ser aceito. E ali o vício ele vai entrando. Na verdade, ele não queria beber, não queria usar droga, não queria fumar, mas ele queria ser aceito pelos colegas. Lá onde você mora tem uma pracinha, e na pracinha fica de adolescente. O seu filho adolescente, a sua filha, o adolescente é o ser grupal, ele está buscando integração social, então ele está buscando aceitação social, ele tem necessidade de ter um grupo, então ele vai entrar naquele grupo. E ele fará o que for necessário, se não tiver o apoio da família, para pertencer ao grupo. Ô padre, mas o meu filho, a minha filha, fala que não tem problema, que ele está no grupo, mas ele sabe se vigiar. Só que, aí eu vou com outro argumento científico. A neurociência já provou que nós abstraímos inconscientemente a vivência das 5 pessoas com quem andamos mais. Então não é da sua vontade. Isso está no seu inconsciente, que se você sai com alguém que tem uma prática de vida, primeiro eu não compreendo como que você está saindo com alguém que você não concorda com o estilo de vida. Isso é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, conscientemente você diz não, mas inconscientemente você está abstraindo daquela pessoa com quem você convive mais a atratividade por aquilo que ela tem feito. Pega um casal já casado e que se combinam muito. Olha, com o passar do tempo, eles começam a se parecer até fisicamente. Parecem irmãos. O homem detestava massa. Podia ver uma massa na frente que eu não comia. A mulher é uma italiana braba. Tudo que é massa. Você vai na casa dele pouco tempo depois, você vê no prato dele lasanha, macarrão. Como a mulher obrigou ele a comer, não precisa nem obrigar. Ela fará a comida dele e ela comerá aquilo com a boca tão boa que inconscientemente a sua mente, que é neuroplástica, ela vai se plasmar com aquilo que ela recebe repetidamente. Um dia ele vai provar. E ele vai começar aos poucos ver que aquilo que ele não gostava, ele vai passar a gostar. Isso é da própria mente humana. Por isso que aquela frase é verdadeira. Diga-me com quem andas
A neurociência provou que funciona assim mesmo. Que não adianta você falar não com a boca. O seu comportamento, o seu linguajar, denota com quem você anda. Eu não falo, né? Eu só observo assim, eu fico mais quieto. Mas eu noto de vez em quando pessoas assim, num ambiente religioso, num ambiente mais formal, usando de informalidade, tipo, nó cara. Ele arranca um cara. Ele não aprendeu esse cara num ambiente formal, num ambiente executivo, num ambiente, uma formação intelectual. Não foi lá que ele aprendeu isso. Só que ele está nesse ambiente. E ele tende a repetir qual linguagem? A linguagem daquelas pessoas que ele convive a semana toda, ou que ela convive a semana toda, em ambientes onde aquilo ali é aceito. Ele não tem esse linguajar. Ela não tem esse valor. Mas a sua mente, ela vai abstraindo. Por quê? Porque a nossa mente é neuroplástica. Aquilo que você repete para ela se torna uma verdade. Baixa autoestima. A pessoa que não se ama, ela procura no vício um bem-estar. Então a pessoa briga, ela bebe. A pessoa está endividada, ela fuma. A pessoa está de mal a pior, ela quer fazer sexo, vai pagar, etc. A pessoa está fugindo para o vício para não enfrentar a realidade. Uma pessoa insegura, ela procura no vício. Hoje em dia, eles estão pegando pesado contra o tabaco. Mas há tempos atrás, era chique fumar. Tinha até aquele comercial, vou falar aqui que não tem nada a ver, o Marlboro, né? O cigarro Marlboro, que o comercial era sempre coisas fortes. Um Jeep, um cara de cavalo, uma mulher muito bonita, no alto de uma montanha. Aí o caminhão a picape, né, tava um cavalinho de pau, subiu uma poeira, o cara empinava o cavalo, apareceu uma mulher linda, fumando assim, ó. Aí a câmera pegava de longe, aí tinha aquela voz assim, isto é Marlboro. Hoje proibiram, né? Não pode mais fazer comercial de cigarro. Mas quando tinha um comercial, você conhece gente que não fumava, mas a pessoa acendia o cigarro e ficava só assim, que ó, nem fumava, mas o cigarro na mão dava o quê? Status. A pessoa saía, era elegante ficar com o cigarro nas mãos. Na década de 70, 80, até meia de 90, vendiam até aquelas, chama piteira, não é? Piteiras caríssimas, de chifre de carneiro, de osso de baleia, para você colocar o cigarro. E as mulheres mais elegantes, com luvas, tinha piteira com um cigarro desse tamanho, e ficava conversando assim, ó. Nem fumava, mas o cigarro estava... Hoje em dia, quem fuma, você conhece alguém que fuma? A pessoa tem um problema para resolver. O que ela faz? Ela sai do escritório, acende o cigarro e fica assim, ó. É a pose mais conhecida. O cigarro nos dois dedos, o dedão na fronte e a pessoa olhando para o nada, assim, ó. Já viu, está reconhecendo alguém. Isso é inconsciente. Não é que a pessoa está querendo fumar. Ela procura no cigarro a resolução de algum estado emocional. Ou ela está com problema, ou ela está insegura, ou ela está com estresse. Então ela procura naquilo ali um relaxamento. Assim como procura aquele que depois do expediente corre na pitangui até molhar a camisa. Cada um encontrou um viés para descarregar. Aí você tem que ver aquilo que você deseja, né? Busca de status. Tem gente que não bebe, mas vai numa balada, ele quer ficar na mão com uma garrafa cara. Ou uma bebida cara. E geralmente ele está no VIP, né? Como chama na balada que você fica em cima assim? No camarote. É, esse aí mesmo. Você fica no camarote? É? Fica no camarote. Aí fica olhando a bobaiada lá embaixo. E de vez em quando chegam as champanhe. Ninguém quer saber de champanhe. O pessoal queria tomar guaraná mesmo. Só que a champanhe me dá status. E não basta eu estar no camarote. Não! Eles têm que ver que eu estou aqui. Se ninguém me vê, eu estou aqui para quê? Tem que ver. E eu peço uma champanhe. Aí tem baladas caríssimas nas grandes capitais. E tem champanhe caríssima. O cara está lá no camarote. Ele faz assim. Aquela champanhe. Você acha que eles vão trazer a champanhe enrolada, despistada, e chega perto do cara? Não. Quem falou que ele pediu a champanhe para ele tomar? Champanhe tem champanhe bem melhores, mais baratas. Ele quer status na balada. Tanto é, quando ele pede a champanhe mais cara do lugar, como que a champanhe vem? Ela vem com uma moça muito bonita, na tampa da champanhe. Eles colocam aquele foguinho, e ele passa no meio do povo. Aquele é para falar o quê? Olha eu aqui. Aí todo mundo, olha lá. E o povo acompanha para saber para qual camarote que a champanhe vai. E o cara depois aparece com a taça. Não sei se bebe aquilo. Eu sei que o que está por trás não é apreciar a bebida, mas é uma insegurança enquanto pessoa e que quer no status de algo material atribuir a ele mesmo um valor que ele não tem como pessoa. Gente, e você que é mulher vai me entender mais. A mulher tem vários produtos de beleza que nós homens não usamos.
Nós praticamente usamos pós-barba e gel no cabelo, não tem mais o que fazer, né? A mulher não, ela tem todo um arsenal que a torna mais bela do que ela já é. Como fala Silvio, né? Não existe mulher feia, existe mulher que não conhece os produtos Jequiti. Então, só isso aí para uma melhorada. Gente, eu conheço mulheres que usam produtos caríssimos, sem falar marca aqui, um produto americano, dá até carro para quem vende, um carro rosa claro. Top, né? Top! Mas é caro. Mas é caro. Mas quem usa fala que é bom. Mas eu já atendi mulheres com esse produto, MK, não é esse? Do alto da cabeça, a planta dos pés, usa isso, chorando na minha frente com uma depressão profunda. Uma insatisfação tremenda com a vida. Uma reclamação do marido e dos filhos. Eu já visitei pessoas que só tinha aquele batom de R$1,90 da rua São Paulo. Você não precisa nem passar nos dois lábios. Passou no de cima, ó, já. E a pessoa estava explodindo de alegria, de contentamento. E ela me falava, padre, ó, é novo. Aí eu fico pensando, por que aquele produto caríssimo não agregou valor à primeira? E o segundo, que não tem tanto valor monetário, alegrou a segunda. Porque o bem-estar é de dentro para fora. Não adianta. Pode fazer o que quiserem. Pode parar aqui na porta de BMW, com Rolex, com uma conta com milhões. Se você não estiver bem com você mesmo, tudo isso é palha. E não alegrará o teu coração. E olha que eu conheço gente de vários níveis sociais. E vários que têm um nível, que todo mundo olha e pensa, ó, aquele cara não precisa de nada. Ele é o sonho de todo mundo. Quando uma pessoa dessa me encontra, diz, padre, você não sabe o tanto que eu sou uma pessoa solitária. Todo mundo que vem quer o que eu tenho. Quer usufruir de tudo que eu tenho. Mas quando eu preciso, raramente alguém se preocupa comigo. Uma pessoa dessa, ela tem tudo por fora, mas se sente pobre por dentro. E rapidamente ela vai se agarrar a quê? A um vício. Desequilíbrio emocional, insegurança, busca de status, influência da mídia. Como vencer um vício? Aqui é o coração da minha mensagem. Gente, você que está assistindo esse vídeo aí no YouTube, pega um papelzinho e anote. Você que está aqui no santuário, se tiver, anote no papel, anote no celular ou grava. Isso serve para você e isso serve para você ajudar a quem você conhece e que tem um vício. Talvez você não tenha vício, mas o seu amigo tem. Não, meu melhor amigo tem um vício. Ele bebe. Como que eu posso ajudá-lo? Minha mãe. Padre, minha mãe tem um vício. Ela gasta demais. Ela vive endividada. O meu tio, meu padrinho, que eu tanto amo, ele fuma demais. Um colega do meu pai, ele está perdendo tudo em jogo valendo dinheiro. Há uma sequência perfeita para ajudar as pessoas a vencerem um vício. Vou até colar aqui a sequência. Você que tem um vício vai ajudar você e você pode ajudar as pessoas. Muitas pessoas falam assim, eu conheço uma pessoa que eu amo muito e que está num vício. E eu não sei como fazer para ajudar. Então agora você vai saber como ajudar essa pessoa. Padre, eu falo com ela, mas ela não para. É porque não é assim que funciona. Vamos pôr aqui. Vai ficar arrumadinho. Aí vai aparecer também no YouTube, ó. Vou deixar aqui depois da missa, quem quiser, pode fotografar com o seu celular. Aqui está uma sequência extraordinária que ensina e que tem colaborado com inúmeras pessoas para vencer o vício. Eu sei que é pequenininho, é só mesmo para pegar aqui pela câmera, mas eu vou ler os 5 passos. Quem consegue pode ler comigo. Primeiro, confessar o pecado. Segundo, pedir ajuda. Terceiro, criar uma estratégia. Quarta, fugir. Quinta, perseverar. É uma sequência que você vai repetir quantas vezes forem necessárias, até você ver que você não está sendo dominado pelo vício mais. Tem que perseverar, porque eu já vou falar, cair, todos nós caímos. Jesus, que é Jesus, caiu 3 vezes. O que você não pode é desistir de você. É falar para você mesmo, eu não dou conta. Dá conta, mas você tem que perseverar, pagar o preço e seguir esta sequência. Primeiro passo, confessar o pecado. O que significa isso? Reconhecer o problema. Você não precisa falar para todo mundo, gente, eu sou viciado. Não, mas você precisa falar isso para você. Eu reconheço, eu tenho um problema.
eu não sei beber. Eu estou viciado no cigarro, eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de estar conectado. Eu não consigo parar de julgar valendo dinheiro. Estou perdendo tudo. Mas primeiro, reconhecer que há um problema. E quando você reconhece que há um problema, pedir ajuda a Deus. Você sozinho não vai conseguir vencer o vício. Porque o vício, ele é oportunista. Ele fica esperando uma oportunidade. E se de um lado existe um vício, a igreja acredita que de outro lado existe um demônio que vai atentar você na hora que você for fraco. O diabo é oportunista. Não brinque com o mal. Jesus, que é Jesus, mais poderoso que nós todos, ele é filho de Deus, cheio do Espírito Santo. O diabo não teve vergonha de chegar para ele face a face e ficar tentando o cara. Você acha que o diabo, que não teve receio de tentar o Cristo, vai ter receio de tentar você e eu? Tão é realidade a tentação do mal, tão é realidade a existência do demônio, que Jesus no Pai Nosso, ele podia pôr várias coisas. Ele fez questão de pôr: não nos deixeis cair. Se existe a tentação é porque existe o tentador, mas livrai-nos do... Primeira coisa, reconheça o teu pecado e peça ajuda a Deus. Deus nunca vai condenar você. Deus ama você, mas Ele precisa que você se reconheça fraco. Meu Deus, eu tenho um vício sim. Eu tenho o vício da promiscuidade, da pornografia, da masturbação, do álcool, do cigarro, do jogo valendo dinheiro, da internet. Primeira coisa, para você mesmo, eu tenho esse vício. Eu reconheço que há um problema. Primeiro passo é esse. Deu o primeiro passo, reconheço o meu problema, pedi ajuda ao céu, eu dou o... Antes de passar para o segundo, se você conhece alguém que tem um vício e a pessoa quer vencer, primeira coisa que você precisa falar com ela: você aceita que isso te faz mal? Aceito. Você aceita que isso está dominando você? Aceito. Então eu vou te chamar para ir à missa comigo. Eu vou te chamar para ir à igreja comigo. Eu vou te chamar para ir na missa da família comigo. Leva a pessoa para Deus. Primeiro passo é esse: reconhecimento, busca de Deus. Segundo passo, a pessoa precisa sentir que ela não está sozinha. Não se afaste de quem tem vício. A pessoa bebe, então bebe até morrer, com você eu não saio mais. Tal pessoa está usando droga, ó, fora. Não, você vai entregar essa pessoa de bandeja para o vício. Aí é que você tem que falar com ela: eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu não vou te abandonar. Eu estou contigo e se você quiser, nós vamos vencer juntos. Isso para o outro. Para você, se você tem um vício, não diga: eu dou conta. Não dá, não dá. Se você desse, você não estaria no vício. Peça ajuda. Não tenha vergonha de chegar perto de alguém que você confia e falar para a pessoa: eu preciso de ajuda, a minha vida não está legal, eu preciso da sua ajuda. Segundo passo é esse: procure alguém que você possa confiar. E se você está ajudando alguém, mostre para esta pessoa que você tem confiança. Olha para mim, posso falar uma coisa rasgada? Se alguém chegou perto de você e lhe contou algo em confiança, não traia a confiança dessa pessoa, porque ela já está mal em lutar contra o vício. Aí ela conta para você um vício que ela tem. Você sai contando para a turma toda. Você sai contando para os seus amigos. Você conta para a família. Se a pessoa contou para você, ela quer que você saiba e que você esteja com ela. Ponto final. Se você não consegue guardar segredo, diga para a pessoa: olha, eu tenho língua solta, eu não consigo guardar segredo. Arruma um amigo melhor. Seja honesto com essa pessoa. Não fale o que ela te conta em confiança. Terceiro ponto: crie uma estratégia. Estratégia, você precisa partir para a ação. O que você está fazendo, cara? Estou esperando vencer o vício. Não. Está com nada no balaio. Você não vai vencer o vício esperando. Você vai vencer o vício tomando uma atitude. Estratégia. E a estratégia é: qual a ocasião que eu uso? Qual a pessoa que me faz usar? Qual o lugar que eu tenho usado? Só esses três: ocasião, pessoa e lugar. Se você vigiar esses três, você vai se blindar contra o vício. Vou dar um exemplo rápido. Quem tem vício na bebida, e a pessoa bebe quando ela está contrariada, então ela tem que descobrir a ocasião, a pessoa e o lugar. Ocasião: tristeza. Pessoa: vamos supor, meu marido. Quando meu marido bate, quando meu marido grita, quando meu marido me trai, eu estou vulnerável. Qual que é o lugar que você bebe? Lá no quartinho lá de casa tem uma garrafinha escondida. Quando eu preciso eu vou lá.
Ou é o bar da esquina? Ou, qual a ocasião que você bebe? Quando eu estou bem. Qual é a pessoa que te leva a beber? Aquele meu amigo que vive no bar. Onde eu bebo com ele? No bar. Ocasião, pessoa e lugar. Se você evita a ocasião, se você evita a pessoa e se você não vai no lugar, você não vai cair no vício. Estratégia. Se esta ocasião eu vou procurar o vício, eu procuro alguém que vai me ajudar a não entrar no vício. E cria um código com quem você confia. O código pode ser, não estou bem. Você combina, olha, toda vez que eu te falar que eu não estou bem, eu estou quase entrando no vício. Ou eu vou beber, ou vou usar droga, ou eu vou me prostituir. Aí você cria isso com a pessoa e fala, ó, não estou bem. Essa pessoa fica com você. E ela com você, ela vai fazer com que você se mantenha naquela decisão. Por hoje, não. Por hoje não vou usar. Porque o vício, gente, ele é assim, ó. É prazer momentâneo, remorso prolongado. A hora que a pessoa fala, eu não vou beber mais. Não vou beber mais. Aí ela fica triste. Alguém chama para beber. Ela vai num bar. A hora que ela bebe. No outro dia, quando ela amanhece, ela está pior do que ela estava antes de beber. Ela está dizendo para ela mesma, caí de novo. Pequei de novo. Eu não dou conta de novo. Nós vamos refletir isso. Quarto, está escrito aqui. Depois da estratégia, você tem que fugir, gente. Não há problema em ser vulnerável. Se eu tenho um vício de álcool, eu não vou ter bebida na minha casa. Eu não vou procurar o meu amigo no bar. E outra, vou te contar uma que você vai ficar triste, mas eu vou falar. Tem amigos que não o são de verdade. Eu conheço pessoas da minha família Itaúna que estão numa luta para parar de beber. Está 4, 5 meses sem beber. Vai numa festa, as pessoas da família levam bebida. Não dá. Está muito complicado. A pessoa já tem a fraqueza e as pessoas, ao invés de ajudar, o que elas fazem? Não sai desse buraco não, vamos beber, eu vou beber com você. Difícil. A pessoa lutando para não beber, levando rum, levando vodka, levando cerveja. O cara já perdeu 3 empregos, quase que perde a mulher. E os amigos estão levando bebida. Mas que amigos que são esses? Entendeu? Então a pessoa ela tem que fugir. Se você não dá conta, fuja. Fuja de quê? De ocasiões, de pessoas e de lugares que te levam ao vício. Claro que eu não vou contar o nome. Jamais. Morro com esse segredo. Que Deus me mate o dia que eu contar. Não conto. Mas uma vez eu dei emprego para uma pessoa. A pessoa falou comigo. Padre Christian, me põe para mexer com qualquer coisa. Mas não me põe para mexer com dinheiro não. Por quê? Porque eu pego. Já tentei vencer isso. Já tentei lutar contra isso. Mas não está nem na hora que eu vejo, eu pego. Então vamos te pôr em outro lugar. A pessoa fez um trabalho exemplar. E o dia que essa pessoa pediu para sair, todos falaram, você era da nossa total confiança. E era. Mas ela aprendeu. Isso eu não dou conta. Então eu tenho que fugir. O seu fraco é dinheiro? Fuja. O seu fraco é bebida? Fuja. O seu fraco é trair a sua mulher? Fuja. Não da sua mulher, tá piriguete. Opa, vou fugir da minha mulher. Não, tá piriguete. Fuja. Né? Então, fugir das situações de pecado. Último, perseverar. Toda pessoa que quer largar um vício, ela terá crise de abstinência, se não real emocional. Ela vai beber água, suco natural, ela quer, é um né. Mas se você perseverar, a sua mente, em 21 dias, ela vai se fortalecer. Mas você precisa aguentar 21 dias. 21 dias, padre? É. Como? Buscando a Deus. Ponto 1. Estando com quem te ama de verdade, que vai te proteger. Ponto 2. Vigiando ocasiões, pessoas e lugares. E durante 21 dias, fugindo daquilo. Hora que for passando dia após dia, você vai tendo uma sensação de liberdade, superação, força interior. Aí depois você diz, hoje eu posso dizer não, porque isso não me domina mais. Ô padre, oi, última pergunta, pode fazer para terminar. E se eu reconheci o meu pecado, pedi ajuda a Deus, oferecer minha ajuda e pedir ajuda, criei uma estratégia, ocasiões, pessoas e lugares, fugi do meu vício, e se eu cair? Depois de 15 dias, eu fumei um cigarro, eu fumei uma maconha, eu cheirei uma quaca, eu bebi. O que você faz quando cai? Volta para o ponto 1 e faça a sequência de novo. Quantas vezes forem necessárias. O que você não pode é desistir. Se você desistir, o vício venceu. A cada vez que você cai, você levanta com mais força. Não levante como derrotado, levante como um vitorioso.
E você vai fazer a sequência de novo. Meu Deus, eu caí, mas eu conto a tua graça. Meu amigo, esteja mais comigo, vamos sair mais. Eu tenho que vigiar ocasiões, lugares e pessoas. Eu tenho que fugir. Caiu de novo? Oh meu Deus, meu amigo, ocasiões, lugares. Vai fazendo a sequência. A hora que você menos assustar, você está com 7 dias, 14 dias, 21 dias, 6 meses, 1 ano sem entrar no seu vício. Infelizmente, meus caros, ou felizmente, certos vícios você só vence vigiando as ocasiões, trocando amizades e fugindo de lugares. Sem falar nome, mas bem próximo a nós. Quando eu falo nós, os acólitos, esses rapazinhos de batina. Já esteve aqui, jovens que travaram uma luta contra o vício, saía do vício, procurava ajuda, a igreja ajudava, internava, fazia o tratamento, voltava, colocava a batininha e ia ajudar. Mas não mudou os amigos. E os amigos começaram a oferecer droga. Voltou a usar droga, quase que morreu, foi baleado, foi internado, foi operado. Recebemos de novo, internamos, mandamos material, ficou livre, saiu. Os amigos iam na porta da casa levar droga. Até que o tempo foi passando, ele desapareceu. 7 dias sumido. Encontrou o corpo dele jogado aqui, naquele terreno atrás do aeroporto, com uns tiros no rosto ainda. O que aconteceu? Ele estava numa luta para vencer o vício. Nós estávamos tentando fazer isso. As pessoas não sabem, e eu acho que não é na época de todos vocês, mas eu fiz algo só por ele. Criei o padrinho e a madrinha do acólito. E escolhi uma para ele. Falei, olha, isso tudo é para não falar que é só ele. Todo acólito vai ter uma madrinha. Mentira, precisa disso não. Era para essa pessoa acompanhá-lo. Essa pessoa foi a madrinha, deu uma batina nova, ligava, acompanhava, mas ele não conseguiu resistir a 3 coisas apenas: a ocasião, as pessoas e aos lugares. E acabou perdendo a própria vida tão jovem. Nós precisamos ter uma luta contra os vícios. Se você não vencer os vícios, eles vencerão você. E todo vício, ele é danoso. E eu termino como comecei. Ah, padre, o senhor quer comparar vício celular com vício de cocaína? Não vamos comparar o vício. Vamos comparar a região cerebral do vício e as consequências. Maiores ou menores, eu tenho visto pessoas destruídas. Algumas na cocaína, outras no celular. Uma moça aqui de Divinópolis, eu vou contar um nome, claro, nem a empresa, mas perdeu um trabalho dos sonhos numa grande companhia aérea. Já estava com viagens para o exterior. Qual que era o problema? A empresa proíbe o uso de celular. Ela foi pega 3 vezes dentro da aeronave, em horário de trabalho, mexendo no celular. Perdeu o trabalho, voltou para Divinópolis, está dando currículo na loja aí, qualquer coisa serve. Perdeu um emprego grande. Qual que é o problema dela? O vício, um aparelhinho que todo mundo fala, celularzinho. Custou a chegar onde ela chegou. Curso e mais curso. Fala 2 línguas fluentes. Perdeu o trabalho e nessa companhia não trabalha mais porque não conseguiu ficar sem usar o celular. Pessoas que trabalham a vida inteira para ter um dinheiro, uma casa, numa noite de jogatina, perde tudo aquilo. Eu já atendi mulheres aqui do Bom Pastor, com o rosto banhado em lágrima. Padre, eu não dou conta de sustentar a mim, a 2 filhos e o meu marido. Eu sou lavadeira, o meu salário não está quase para nada. Mas cadê o dinheiro do seu marido? Ele gasta tudo julgando valendo dinheiro. Ele é viciado na carta. Divinópolis tem gente assim. Aqueles aposentados, coitadinho. Gasta uma fortuna julgando valendo. O julgado joga para divertir. Mas entrou dinheiro, entrou aposta. Mas não tem dinheiro, não me dá o seu relógio. Atendi um filho, revoltado com o pai. Deu para o pai um relógio de quase R$1.000. Ah, mas R$1.000 não é um relógio caríssimo. Mas para o jovem era. Um assalariado que não tinha muito, mas deu para o pai. O pai perdeu o relógio na pracinha dos aposentados, jogando truque. Ela apostou valendo, perdeu o relógio. Levaram o relógio do cara, relógio seminovo. O cara ganhou, tinha quase 3 meses só. Vocês estão entendendo que o vício não traz valor? O vício não te acrescenta nada. Gente, toma uma atitude para você. Olha que tudo isso que eu estou falando não é bom para mim. Eu estou tentando ajudar você a ter uma vida livre. E eu posso te falar de mim. Eu tento me vigiar para não ter vícios. A gente levando uma vida certa, a vida não é fácil. A gente com um nível de estudo universitário, já não é fácil. Você com um currículo, para muita gente invejável, já não é fácil. E para quem está levando a coisa de qualquer jeito? E para quem, além de não ter um bom estudo, ainda não tem um bom trabalho, e o fruto do trabalho está indo tudo para o ralo do vício. E a pessoa não está vendo isso. Os vícios são muitos, mas nós precisamos orar e vigiar para não cairmos em tentação. Está na hora de mudarmos para melhor.
que Deus possa fazer no coração de cada um o que precisa. Mas a verdade é uma só: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos deixemos amarrar por nenhum vício, porque este nos conduz à perdição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.